E agora a gente muda de assunto para falar de saúde mental aqui no seu Jornal do Almoço. E numa fase que é considerada muito delicada para a maioria das mulheres, né, Karina? Karina Meng já está aqui comigo no estúdio para a gente falar sobre a saúde mental, especialmente no período da menopausa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Denise. Bom dia a todos que nos acompanham. De fato, tradicionalmente, a menopausa ela é vista na nossa área como na área mais negativa, por conta, de ser uma fase de transição da mulher, o fim da parte reprodutiva, mas ela gera muitas oscilações físicas e psicológicas e, por conta disso, gera muitas dúvidas também, que é o que a gente vem conversar hoje. Exatamente, eu já vou chamar nossa primeira dúvida, nossa primeira pergunta da rodada aqui na tela. Quem mandou essa foi a Paty, através do nosso @JaCriciúma nas redes sociais. No que a menopausa pode influenciar a saúde mental feminina? Uma boa pergunta da Paty. Nas fases de mudanças, desequilíbrio hormonais que a mulher passa, ela fica muito mais vulnerável a transtornos mentais. Então, a parte aí de pré-menstruação, a parte de pós-parto, a pré-menopausa e um ano até passar a menopausa, são oscilações que tem na parte hormonal e que acaba sendo mais suscetível, então, para a mulher desencadear isso aí. Pode haver, sim, parte de irritabilidade, maior tristeza, choro sem nenhum motivo aparente, insônia, maior cansaço, fadiga, oscilações de humor, mas tudo é sempre importante olhar de acordo com o que a mulher também está vivendo nessa fase da menopausa. Perfeito, temos mais questões aqui, né? Tá na tela a nossa próxima pergunta, ó, a participação da Marli de Sara. Todo mundo diz que quando entra na menopausa o humor muda. Estou quase na idade e tenho medo de ficar chata. Isso pode acontecer realmente? Marli, uma boa pergunta. É bem comum dizer que essa fase é uma fase que a gente fica mais chata e meia fora aí, por conta dessas oscilações. Elas acontecem sim por conta da baixa na reprodução aí dos hormônios femininos, que acaba trazendo essas oscilações de humor. Mas é sempre importante a gente colocar que isso não é regra, que toda mulher vai passar da mesma forma, com as mesmas dificuldades ou limitações nessas questões quando entrar nessa fase. A gente sempre olha todo o histórico e também tudo que está acontecendo de importante nessa fase, que abrange dos 41 até os 65 anos. É comum nessa fase a mulher muitas vezes está passando pela saída dos filhos de casa, como está o relacionamento também em casa, familiar, com o marido, como está a questão profissional, se está próximo, olhando a questão de já diminuir atividades profissionais. Então, tudo isso também interfere e é importante a gente investigar. Muito perguntas por aqui, mais participação de uma telespectadora, a Vanessa de Criciúma. Existe uma pressão para a mulher ser sempre jovem. Aí a menopausa chega e nos traz para a realidade. Como lidar com isso? É uma verdade, Vanessa, e digo que nos dias atuais, com essa questão também das redes sociais, com a parte da comparação, isso tem sido muito mais pesado para as mulheres e tem tido muito mais queixas com relação a essa questão do envelhecimento. Primeiro, a gente precisa trabalhar com a questão aí do preconceito que existe quando a mulher entra nessa fase e a mulher também, começar com a parte de aceitação da própria transformação que acontece. E trabalhando a autoestima dela e todos os cuidados necessários, ela vai começar e entrar nessa fase de uma maneira muito mais tranquila e saudável. A Rosane de Praia Grande. Quero saber se com a menopausa diminui a libido, tenho 52 anos. Oi, Rosane, boa pergunta essa tua. Sim. O desejo sexual, a libido sexual, ela começa a diminuir na mulher a partir dos 40 anos e pode ser aí por inúmeros fatores, tanto sociais, emocionais quanto físico. A menopausa, ela traz também com a baixa, a diminuição aí dos hormônios, a testosterona principalmente, que diminui essa questão da libido. Mas também pode ter outros fatores que envolvem, como às vezes o uso de medicação antidepressivo, ansiolítico, que afeta a questão da libido, a questão também do relacionamento, como está a questão no casamento, com o marido, se já faz décadas que você tem o mesmo parceiro, então tem a questão da rotina, da previsibilidade, como também tem a questão da autoestima, com as mudanças físicas que acomete por conta da menopausa, o corpo, a mulher também tende a se fechar um pouco mais. Então, é importante observar que tipo de fatores pode estar somando aí nessa diminuição.
Muito bem, temos mais perguntas por aqui. A próxima vem de Cocal do Sul, ó, foi a Neuza que mandou pra gente. Ansiedade, pressão alta, que nunca tive, apareceu depois que minha mãe morreu. Será que tudo isso é devido à menopausa? Começou depois que completei 60 anos. Oi, Neuza, pode sim que seja por questões da menopausa, como pode também estar associado com o luto, né, a perda da sua mãe aí, porque os sintomas do luto são bem semelhantes. Às vezes o luto pode ter acontecido no período que você também estava exposta à menopausa e ele ter agravado mais isso aí. Então sempre é importante a gente investigar porque outras demandas acometem a vida da mulher nessa esfera aí, nesse período da menopausa e pode interferir nos sintomas. Então sempre é bom investigar. Ok, temos tempo para mais perguntas aqui no nosso Quero Saber Vida e Família. Helena de Criciúma que mandou essa. A questão hormonal que envolve a menopausa trouxe mudanças físicas, né? Isso me abalou bastante. Como melhorar essa visão de mim mesma? É verdade, Helena, ela abala sim e é importante a gente estar preparado para lidar com essas mudanças e o que ajuda muito é sempre trabalhar o autoconhecimento, desenvolver a parte de autoestima e a mulher sempre aí ter os próprios autocuidados, atividade física, a questão de uma alimentação saudável, bons relacionamentos, a sua rede social, como está a rede social de pessoas, né, de relacionamentos, porque isso faz ela também lidar de uma maneira muito mais positiva com todas essas mudanças que acontecem. Perfeito, Karina. Obrigada, viu, pela tua participação aqui no nosso Jornal do Almoço. Se você tem algum tema para sugerir aqui para